Fala, nação! Sejam todos bem-vindos. Tite foi demitido. A gente foi atrás aí apurar, que essa informação começou a circular agora, hein? Então atenção, nós vamos estar dando detalhes de tudo isso aí, hein? Vamos comentar também sobre mais esse tropeço do Flamengo, hein? Mais essa vergonha e como que vai ser essa sequência de ano aí. Tudo isso muito mais para você que agora taca o dedo no like, se inscreve. Você que fica aí de cantinho, taca o dedo no like, se inscreve, não custa nada, é de graça. Tô chegando cheio de informação, cheio de notícia aí apurada do nosso Mengão. Quer ficar por dentro das notícias? Então taca o dedo no like, depois se inscreve. Flazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que começou a tropeçar aí, né? Continua tropeçando, mas ainda dá para ganhar tudo, mas não depende mais só dele. Então, se você põe fé, comenta aí o que você acha disso. Família, primeiramente, você acha que a má fase do time aí é culpa do Tite, dos jogadores ou de ambos? Comenta aí. A gente vai estar repercutindo sobre isso aí. Saiu agora há pouco aí nas redes sociais a notícia de que o Tite tinha sido demitido. O Tite foi demitido. Tite é demitido. Outros, demissão de Tite aprovada. Demissão de Tite na mesa. Galera, essa informação está repercutindo muito. Está indo longe. Mas a verdade sobre isso aí a gente foi apurar. Lá no Flamengo, essa possibilidade, ela existe. Mas ainda não tem nada acertado. Por que não tem nada acertado? Primeiro que a diretoria nossa, o nosso presidente, é frouxo. O cara simplesmente já passou por tanta coisa. Aí nós tivemos no ano passado aí a situação do Marcos Braz lá, que ele agrediu um torcedor. Tivemos a situação do Gerson, que agrediu um companheiro de trabalho. Tivemos a situação do Sampaoli, o preparador físico dele lá foi lá, socou a cara do Pedro e ele não tomava providência nenhuma. Ah, mas mandou o cara embora. Mas continuou com o Sampaoli. Na questão do Gerson, nem afastado não foi. Outras questões do Marcos Braz, o cara simplesmente pôs o pano quente por cima. O que acontece lá no nosso Flamengo? Nosso Flamengo, como eu disse, né, o diretor, o presidente, põe panos quentes em cima de tudo, ainda mais quando se trata, né, de contratações feitas pelo Marcos Braz, que é o caso do Tite. O Tite, hoje, para ser mandado embora, o Flamengo falou assim: vou demitir o Tite. O Flamengo tem que pagar o Tite o restante do salário dele, que o contrato dele vai até 31 de dezembro, ainda tem que pagar mais 30% por metas alcançadas aí. Se o Flamengo deixar chegar no dia 1º de julho, aí o Flamengo já muda um pouco mais o sistema aí. Por quê? Porque o contrato é estipulado assim, tem as metas. Tem a meta para o clube, tem a meta para o técnico. E a meta do técnico aí, no caso do Tite, seria: se ele tivesse que ser demitido por qualquer coisa antes de cumprir o final do seu contrato, ele tem uma multa rescisória. A multa rescisória são os salários a vencer até o final e mais as possíveis premiação de etapas que ele conseguiu chegar. Ou seja, até o presente momento, ele não está classificado para Libertadores, não está, né, classificado para a Copa do Brasil e no Brasileirão também não está entre os 4 primeiros. Então essas são as metas. Sendo assim, se ele chegar dia 1º de julho, nesse mesmo sistema aí, vamos supor, eliminado na Libertadores, não conseguiu uma boa performance na Copa do Brasil e não está entre os 4 no Brasileirão. Então cai bastante a multa rescisória dele. Então não há essa possibilidade do Flamengo demitir agora. Só se for uma coisa de uma loucura mesmo. Porque primeiro o Flamengo não vai querer pagar essa multa altíssima. Segundo, se ele chegar 1º de julho, cai bastante a multa. O contrato dele se encerra 31 de dezembro. Outro detalhe: o Flamengo hoje tem um técnico aí que ficou com mais tempo na seleção brasileira, um técnico de alto patamar. E quem assumiria esse cargo aí? Quem ia vir para o lugar do Tite? Muita gente fala no Felipe Luiz. O Felipe Luiz, além de ser jovem, está começando agora. O Felipe Luiz ainda não pode ser porque ele não tem o certificado aí de técnico pela CBF. Então ele não pode ser, né? CBF, FIFA, alguma coisa assim. Não pode ser. Mesmo que ele fosse, tem um lado da amizade que ele já tem com muitos jogadores ali que eram do tempo dele. Isso aí também atrapalha bastante. Então você está praticamente descartado. Outro detalhe: o cara que vier aí para ser técnico do Flamengo, o cara vai se sentir tão pressionado que ele vai querer colocar uma multa contratual mais alta da história. E o Flamengo está sempre pagando multa
contratual alta aí. Pagou pro São Paulo, pagou pro Vitor Pereira, pagou para vários aí. Então o Flamengo não vai fazer essa besteira de demitir o técnico Tite agora, mesmo estando pressionado. E o Tite é um cagão, porque na coletiva de domingo, eles blindaram ele ali, né? Marcos Braz e o Bruno Spindel foram lá reclamar de juiz, de arbitragem, coisa e tal. Isso aí meio para fazer uma cortina de fumaça, para o pessoal esquecer a situação do Tite. E o Tite ali foi ali para poder correr do pau. Ontem, ele deu a coletiva, claro, fora do Brasil. E quando chegou no Brasil, na hora do aeroporto, ele foi pela porta dos fundos. Parabéns aí só pro Bruno Henrique. Quando o torcedor foi questioná-lo lá, ele foi e falou, conversou com o jogador, com o torcedor, né? Falou que não estava brigando, estava só querendo ouvir. E o torcedor ainda deu um apoio, tiraram ele da corda, né? Falaram que com ele é diferente, mas a torcida teve em peso no aeroporto, foi muita xingação, discussão, e o Tite saiu pela porta do fundo. Aí você já viu também que o cara é bom para encantar serpente, né? Esse encantador de serpente, mas chega na hora H ele corre do pau. Foi isso que ele fez novamente. Detalhe, sobre a demissão, não é possível demitir assim, galera, porque tem muito multa contratual, é caro, é custoso para o clube e o clube vai enrolar até quando puder. Ainda lembrando que na Libertadores, o Flamengo agora depende de muita coisa, não depende só mais do Flamengo. O Flamengo depende de times fazer uma combinação de resultado aí, por exemplo, Milionários ganhar do Bolívar. Quase impossível, o Flamengo depende disso. Depois tem a situação de que mesmo o Flamengo ganhando tudo aí, pode ser que o Bolívar entrega o jogo no final para os palestinos, só para o Flamengo ficar de fora. Então o Flamengo depende de um monte de coisa aí, até do profissionalismo de algumas equipes. Se a equipe fizer uma coisa, isso é um amadorismo danado. Mas se for profissional, vai jogar para ganhar. Então o Flamengo depende até disso, galera. Então tá complicado na Libertadores. Mas ainda temos chance na Copa do Brasil e no Brasileirão. Pode ser que se o Flamengo conseguir uma performance melhor na Libertadores, ele consiga ir para a Sul-Americana, que é muito difícil e nem muita gente, né? A maioria de nós não desejamos Sul-Americana, porque isso aí é um campeonato de segunda divisão praticamente, é um campeonato muito fraco. Aqueles times que não conseguem o mérito de estar na Libertadores caem para a Sul-Americana. Então a gente também não quer isso. Então a situação ficou feia, é vexame, é vergonha, mas o Flamengo, né, vai ter que erguer a cabeça e correr atrás. Sábado já tem um jogo contra o Corinthians. O Corinthians que está vindo de algumas vitórias aí, mas é um time bastante fraco também, assim como o Palestinos. O Flamengo tem a obrigação de ganhar, tem que ganhar, cara. Se não ganhar no sábado, a batata do Tite vai só assando. Então, por enquanto, galera, não há nada de demissão. Esquece isso. É focar o seguinte: nós temos que cobrar a diretoria para ter profissionalismo lá dentro. Hoje é todo mundo que está ali, presidente, diretor de futebol, vice-presidente, pessoas que fazem a gerência de futebol, eles são todos amadores. O Flamengo precisa de gente profissional, que é do ramo, para nessas horas aí ter condição de chegar aí com moral e cobrar o Tite. Porque esses caras, se for cobrar o Tite, eles não sabem nem falar de parte tática. Como é que vai chegar para cobrar o cara se eles não entendem nada de futebol? E outra, eles são tão sem moral que eles não têm moral nem para poder dialogar ali, nem para cobrar os atletas. Agora que os atletas do Flamengo, né, nessa vergonha aí, a gente vai pôr na mesa, somando os jogadores tudo ali por mês, são 25 milhões, fora a comissão técnica. Só aí chegaria a 30. Esse é o orçamento mensal do Flamengo. Para fazer essa vergonha aí, a gente com um time pior do que isso aí, fez campanha melhor, com um time bem mais barato, e aí faz essa bela vergonha aí. E o que acontece? Acaba o jogo, você toma um saco, você pede para um palestino da vida e começa a chegar as mensagens. O celular mesmo silencioso, ele fica pulando, vibrando. Por quê? Porque é tanta gente que vem para poder zoar, para encher o saco. Essa é a verdade. Então a gente que é torcedor sofre 24 horas quando o time acontece essas coisas aí. É uma coisa que não dá para entender, né? Pré-temporada, todo mundo bem, time voando, coisa e tal. Começou as partidas mais difíceis, é lesão para lá, é lesão para cá. É poupar jogador porque não tem condição física. É para poupar jogador que está com desgaste físico. Aí de repente o bicho aperta e tem que colocar o jogador igual colocou o Varela ontem, mesmo fora de condições. E a gente fica perdido aí. Outra vergonha. Tem um lateral direito do nível do Wesley, um time que fatura 1 bilhão e 400 milhões por ano. Era para ter no mínimo ali, no mínimo, um Gonçalo Montiel. Que o Flamengo está investindo, mas vai ser difícil de trazer, porque além do jogador estar fazendo a pedida alta, há muita gente interessada. Então o Flamengo, se quiser, o Flamengo
no patamar que o Flamengo está, na condição financeira que o Flamengo tem, o Flamengo às vezes tem que fazer algumas loucuras. Se ele entrar na competição para trazer um jogador, ele tem que pagar e trazer. Fez isso com o De La Cruz, beleza. Mas outras vezes aí, vários outros momentos aí, perdeu o jogador, perdeu o Scarpa lá para o Atlético. O Scarpa, dizem que ele estava com medo de vir, mas foi também questão de condições financeiras. Um fez uma proposta melhor, o outro bem inferior. Então ele fez a proposta melhor. Detalhe aí, hoje tem grandes nomes. Wender, Claudinho, Gonçalo Montiel, tinha Luciano Rodrigues, também o Oscar. Então o Flamengo, quando chegar para fazer essa contratação, tem que contratar, tem que ir firme e forte, porque senão fica pechichando jogador no mercado, e aí traz jogador que não está em condição física, como trouxe o Alan ainda. Contratou o Alan peso de ouro também. O jogador vive lesionado. Arrascaeta, bom jogador, mas na parte de ontem acho que não faria diferença nenhuma, porque não tem condições físicas. Então o Flamengo tem que rever tudo isso aí. Contratar, trocar muita gente ali, que não é só técnico não. Se fosse só técnico, tá bom, mas quantos técnicos já passaram aí desde que o JJ saiu? Desde que o Jorge Jesus saiu, já passaram quase 10 técnicos aí e ninguém arrumou a casa. Até o Dorival Júnior, que ganhou alguns títulos ali, não teve seu contrato renovado. Mesmo assim, se ele continuasse, parece que a sequência não ia ser bom, porque já terminou embaixo, mesmo ganhando os títulos. Ou seja, é difícil você gerir um elenco tão caro e mimado como esse. Então tem que trocar muita gente ali. Então fiquem todos com Deus, taca o dedo no like, se inscreve, Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Tamo junto, forte abraço e é nóis.